Olá, eu vou apresentar esse trabalho sobre classificação automática de chamados de suporte de tecnologia de informação. O que eu quero dizer com suporte de tecnologia de informação? Esse é um serviço que algumas empresas prestam para os seus funcionários ou disponibilizam para os seus funcionários para ajudar eles ou a trabalhar com tecnologias que eles não estão familiarizados ou para trabalhar com serviços que eles não têm permissão para fazer algumas modificações. Então, as empresas disponibilizam um sistema, uma plataforma para esses usuários poderem pedir ajuda. E aí o usuário abre um chamado, abre um ticket, às vezes também é chamado, abre um ticket nesse sistema descrevendo o seu problema ou descrevendo o que ele precisa de ajuda. E um analista de TI, que faz parte de uma equipe que está acostumada a trabalhar com esses problemas, o analista vai entrar em contato com ele, conversar com ele, ajudar ele a resolver o problema ou a ajudar ele a entender o que ele tem que fazer para trabalhar com aquela tecnologia. Uma das etapas que tem que ser feita pela equipe de suporte de TI é classificar o chamado. Então, assim que o usuário abre um chamado nesse sistema, a primeira coisa a ser feita é identificar o principal assunto sobre o que aquele chamado está se referindo. É um assunto que fala sobre tecnologia A, sobre tecnologia B, sobre aquele software, sobre aquele outro, para daí conseguir direcionar esse chamado para que o analista que está mais adequado ali para trabalhar com isso seja o responsável por resolver aquele problema. E aí, o objetivo desse trabalho é classificar automaticamente. Então, a classificação ela pode ser manual, alguém olhando o chamado e fazendo essa pré-triagem, ou a gente pode, como é o objetivo desse trabalho, desenvolver um sistema que vai fazer essa pré-triagem automaticamente. Então, o objetivo desse trabalho é utilizar técnicas de aprendizado de máquina para chegar em um modelo computacional, chegar em um sistema que, dado o texto que o usuário vai digitar descrevendo o seu problema, a gente consiga classificar ele em algumas categorias pré-definidas, que são as categorias que o time está acostumado a trabalhar, o time de suporte de TI. Bom, com isso em mente, o que a gente pretende fazer ao longo desse trabalho e como a gente pretende fazer isso? Então, a gente está utilizando um conjunto de dados de uma empresa de suporte de TI aqui da região de Florianópolis, que contém 2.300 chamados de suporte. Então, 2.300 problemas que os usuários descreveram e aí como é que esses problemas foram classificados pelo time de suporte. E essa classificação a gente está dividindo em 7 categorias, sendo que nem todas elas têm o mesmo número de chamados. Então, não é um problema balanceado, como a gente diz, é um problema bem imbalanceado, ou não balanceado, em que 30% dos chamados são da categoria Support General, que acaba sendo meio que uma categoria outros, ou não muito bem definido, ou difícil de definir. 30%, 33% são de uma categoria daí já bem definida, bem clara, que é File Services, e aí depois vai descendo até a categoria mais incomum, que é End of Life, quando um dispositivo tem que ser, quando um usuário está se desligando da empresa ou algo assim, e os seus dispositivos e as suas contas têm que ser deletadas, recolhidos, enfim. E aí a rede neural que a gente vai usar para fazer essa classificação, ou melhor, o modelo que a gente vai usar para fazer essa classificação é um modelo de rede neural. A gente está usando uma rede neural consideravelmente simples, uma rede neural completamente conectada. Tem 60 neurônios na camada de entrada, 3 camadas ocultas e aí uma camada de saída para fazer a classificação em si. A gente está fazendo treinamentos durante 100 épocas, 100 epochs, com batch size de 32 e a divisão de validação e teste de treinamento e teste que a gente está usando são 30% para teste e 70% para treinamento. E do conjunto para treinamento a gente ainda pegou 10% só para acompanhar o modelo durante o treinamento. Com isso, os resultados que a gente conseguiu chegar foram que a acurácia, ou melhor, a gente conseguiu aqui, a gente treinou durante 100 epochs, como está mostrando aqui, 100 epochs, e a gente está plotando a acurácia no conjunto de treinamento e no conjunto de validação. A gente pode ver aqui que já nos primeiros 20 epochs, a acurácia já convergiu mais ou menos para o seu valor final, em torno de 80%. E aí agora, aqui isso aqui é a média para o meu conjunto de validação, a média da acurácia. Aqui eu estou mostrando outras métricas, a precisão e a revocação, especificamente para cada uma das categorias. A gente pode ver que tem bastante diferença, algumas categorias tiveram uma precisão muito boa, ou seja, o modelo conseguiu prever muito bem qual que era a categoria certa para aquele tipo de chamado, para alguns nem tanto.
Na média, se a gente tirar a média da precisão em todas as categorias, foi de 75%. Aqui a gente está tendo uma visualização similar, então aqui a gente estava vendo a precisão e a revocação por categoria. Essa matriz aqui, que é a matriz chamada matriz de confusão, ela está mostrando qual que foi a categoria prevista pelo modelo para cada uma dos chamados e qual que foi a melhor, desculpa, qual que era a categoria de verdade do modelo, a categoria que foi anotada pelos dados e a categoria prevista pelo modelo. E a gente consegue perceber como é que o modelo está se confundindo, como é que ele está, se ele está, quais categorias que ele está classificando errado, por quais que ele está confundindo e tudo mais. E como eu falei no começo, a categoria Support General, ela acaba sendo meio que uma categoria de outros, uma categoria não muito bem definida, e aí a gente pode ver que vários chamados são confundidos com elas. Então, vários chamados que são da categoria File Service acabam sendo classificados como Support General, um erro bastante comum. Por fim, eu só queria ressaltar que esse trabalho de filtrar, fazer essa pré-filtragem dos chamados, essa classificação, ela agiliza bastante a resolução dos chamados. Então, é bastante relevante que a gente desenvolva esse tipo de tecnologia e que a gente faça esse processo de validação e avaliação com bastante calma. E seguindo a mesma linha de processos que podem ser automatizados, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, eu poderia citar aqui identificar o grau de complexidade de um chamado, então como um problema de classificação também, dizer se o problema é fácil, difícil, fazer uma listagem das tecnologias que estão sendo perguntadas, que estão sendo citadas pelo usuário, buscar chamados anteriores que já foram resolvidos, que poderiam ajudar o analista, entre outros. Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, pode me contatar pelo meu e-mail, pelo meu LinkedIn, pelo WhatsApp. Valeu, até mais.